Olha, pessoal, a Polícia Federal divulgou o valor apreendido com o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, alvo de buscas e apreensões na operação da PF na última sexta-feira contra desvio de cotas parlamentares. Segundo o balanço, quase 470 mil reais. A gente tinha falado em 430 mil. Pois é, esse número foi atualizado. Então, são quase 470 mil reais em espécie que foram encontrados no flat, nesse apartamento que o deputado ocupa em Brasília. E a Advocacia Geral da União afirmou ter ajuizado mais um lote de ações regressivas para cobrar 135 milhões de reais de entidades associativas envolvidas com outro escândalo, que é aquela fraude nas aposentadorias e pensões do INSS. A repórter Anita Prado tem todas essas informações atualizadíssimas, direto de Brasília. Oi, Anita, boa tarde, querida. Então, a gente está falando sobre dois escândalos diferentes, mas dois alvos de operações de Polícia Federal, um na quinta e outro na sexta-feira. Então, quinta-feira foi aquela operação que alvejou ali o senador Everton Rocha, vice-líder do governo, ele que é do PDT do Maranhão, e também o número 2, o secretário executivo Adroaldo Portal, que foi afastado do Ministério da Previdência. Imagina, esse escândalo quicando desde abril, rodando desde abril, e você continuava com essa figura responsável e suspeita de ser um dos grandes responsáveis pelo esquema ainda na pasta da Previdência 8 meses depois. Foi afastado apenas em dezembro. E aí, na sexta-feira, no dia seguinte, você tem uma outra operação da Polícia Federal que tem como alvo 2 deputados importantes, aí, pontas de lança do PL, partido da oposição. Isso mesmo, Amanda. Boa tarde a você e a todos que nos assistem. A Polícia Federal, ela atualizou esse montante encontrado durante as buscas ali da Operação Galho Fraco, que, como você disse, aconteceu na semana passada, na sexta-feira. A gente acompanhou aqui de perto no SBT News. Segundo a PF, foram encontrados R$ 469.700 em um flat aqui na Asa Sul de Brasília, no setor hoteleiro. Um flat onde reside aqui em Brasília o deputado Sóstenes Cavalcante, líder do PL na Câmara dos Deputados. Esse valor informado inicialmente foi de R$ 430 mil, mas ele foi corrigido naturalmente depois de todas as apreensões. Então o material ali ele é apreendido, levado para a PF e aí eles fazem uma nova conta, chegaram a esse valor ainda maior, a esse montante ainda maior. Vamos relembrar um pouco dessa operação. Ela foi autorizada pelo STF, pelo Supremo Tribunal Federal, e aponta indícios, as investigações apontam que tanto Sóstenes quanto Carlos Jordi tinham ali um suposto esquema de desvio de cotas parlamentares. Vamos lembrar que essas cotas são diferentes das emendas parlamentares. Essas cotas são um valor, eles são valores que os gabinetes recebem para pagar alimentação, vestuário, eventos, transporte, e foi justamente no caso de transportes que a Polícia Federal encontrou irregularidades. Segundo mostram as investigações, ambos os deputados faziam desvio de recursos públicos através de aluguéis, de locação de veículos. Quando esse dinheiro chegava nessas locadoras, ele era então lavado, voltando para os assessores. É um esquema super complexo que agora vai passar por mais uma fase de investigação depois desses mandados dessa última operação. Em coletiva de imprensa, realizada também na sexta-feira, que eu fiz algumas perguntas para o Sóstenes, ele informou que esse dinheiro, Amanda, que agora não é mais de 430, 470 mil reais, ele é oriundo da venda de uma casa em Minas Gerais. Quando questionado, Sóstenes não foi muito claro, não. Ele não disse exatamente onde ficava essa casa, quando ele comprou, quando ele vendeu. A última informação que eu me lembro, no fim, depois de umas 3 perguntas, ele disse que a casa tinha sido comprada por ele há 2 anos atrás e vendida há cerca de 2 semanas. Por isso, por ela ser uma compra dele também recente, ela não apareceria ali na sua declaração de imóveis, de bens, quando ele se candidatou nas últimas eleições a deputado federal. É importante dizer também que essa operação investiga em ambos os casos, tanto no caso do Carlos Jordi
tanto quanto no caso do Sóstenes, peculato, lavagem de dinheiro e investigação e organização criminosa. Agora vamos falar também sobre essa relativa novidade, né, da AGU, que na verdade não é uma novidade. Essa guinada da AGU contra essas empresas que teriam desviado dinheiro ali do INSS não é uma novidade. Mas, no caso, nesse sábado, houve a última leva de ações judiciais para tentar encontrar esse dinheiro que foi desviado do INSS. Pois é, dos beneficiários, das pessoas que realmente mais precisam, aquelas que precisam de aposentadoria e pensões. Esse último lote de ações, né, que foi instaurado agora no último sábado, ele cobra 135 milhões de reais dessas entidades associativas. Quais são essas entidades associativas? São os sindicatos, as associações nacionais de aposentados e pensionistas e trabalhadores, que agora respondem na justiça para devolver esses valores desviados. Segundo a AGU, esse é o último pedido de retorno desse dinheiro antes do recesso, e ele tem justamente o intuito de devolver esse dinheiro para essas pessoas que foram vítimas desse esquema, que inclusive, como você bem lembrou, foram aí alguns dos alvos dessa operação, são pessoas acusadas de desviar recursos desses idosos, né, da operação que mirou, inclusive, o senador Wenderson Rocha. Com esse novo lote, chega a 37 o total de ações cautelares ajuizadas pela União, que soma 6,6 bilhões em pedidos de bloqueios, incluindo bens de pessoas físicas e jurídicas investigadas nesse escândalo do INSS. Só que tem uma pegadinha aí. A Justiça encontrou esses 6,6 bilhões, mas só localizaram, né, eles só conseguiram reaver 514 milhões. Ou seja, ainda tem muito dinheiro aí para ser devolvido para os beneficiários. O impacto é expressivo, sobretudo no INSS, porque o próprio INSS ele desembolsou um montante, mais especificamente 2,74 bilhões de reais, para ressarcir os quase 4 milhões de idosos, né, que foram vítimas desse escândalo terrível. E entre essas entidades, né, como eu disse, estão esses sindicatos, essas entidades que agora estão na mira da AGU. Essa foi a última ação antes do recesso, mas com certeza depois do recesso haverá mais ações do tipo, Amanda.